Boa noite, minha amada igreja. Graças a Deus por você. Que bom que você está aí. Eu queria que os visitantes levantassem a mão para eu ver onde você está. Muito bem-vindo. Receba nossos visitantes com uma salva de palmas. Hoje eu quero falar uma palavra muito mais técnica do que emocional, para situar você num posicionamento a respeito da vida após a morte. Quantos sabem que vão morrer? Não agora, né? A gente vai. E o meu tema hoje é o estado da alma na morte. E eu queria o texto lá, coloque para mim o Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Você conhece a história? Fala comigo, história. Aqui eu já matei metade dos problemas. A história do rico e o Lázaro. Talvez ensinaram para você que era uma parábola, mas hoje eu vou ensinar que é uma... Fala, história. A história do rico e o Lázaro. Fala comigo, havia. Quando nós falamos havia, a palavra é existia, que existiu de fato. Jesus não ia dizer havia para uma parábola, porque ele estava mentindo. Parábola, os personagens não existem. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Próximo. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Presta atenção, não pense que a salvação vem por ser mendigo, não. Lázaro não foi salvo por ser mendigo. Só para você ter ideia, nós vamos já falar. Chamado Lázaro, coberto de chagas. Versículo 21. Este ansiava comer o que sobrava da mesa do rico, porém ninguém lhe dava nada. Este ansiava comer o que saía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as feridas. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Diga, os anjos o levaram. Fala para o seu irmão. No dia que você morrer, os anjos levarão você. Tomara que você não morra. Tomara que você seja arrebatado igual eu. Tem que aguentar mais um pouquinho. Talvez o arrebatamento demore um pouquinho, mas vai ser por nossos dias. Eu creio. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. A Bíblia usa essa expressão, o seio de Abraão. O rico também morreu e foi o quê? Sepultado. Versículo 23. No Hades, isso aqui eu vou explicar bem sobre Hades e Sheol hoje, para você entender. Onde estava sendo tormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro no seu lado, ou no seu seio. Seio de Abraão, seio é aconchego, no aconchego de Abraão. Versículo 24. Então clamou, chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que ele queria? Fala, misericórdia. Diga, lá vai existir misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste... Diga, do outro lado, tem fogo. Próximo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se. O quê? Diga, lá haverá lembrança. Que coisa, hein? Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Isso aqui é uma justificativa para a salvação pelas obras. Mas não foi por isso que Lázaro foi para o céu, porque a Bíblia não se contradiz. A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. E Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está aqui sendo o quê? Fala, consolo. Do outro lado haverá
Se não há lembrança de nada, para que consolo? Agora ele está aqui sendo consolado, aqui, e você está em sofrimento. Fala sofrimento. Próximo. Já já você senta. Além disso, entre nós e vós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Fala, grande abismo. Aí mata a ideia do purgatório. Não tem. Não existe. Grande abismo. Ou é cá, ou é lá. Ou é céu ou é inferno. Intermediário, não tem. Próximo. 27. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. O que ele queria? Esse cara cria em reencarnação. Como é que vai para o céu? Crendo em reencarnação. Manda Lázaro reencarnar, ou manda uma alma penada descer na terra e falar com meus irmãos. O que ele lembrou? Ele lembrou que tinha quantos irmãos? Próximo. Na casa do seu pai. Ele disse, pois tenho 5 irmãos que ainda viviam na terra. Ele estava no inferno e tinha 5 irmãos vivendo aonde? Na terra. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Próximo. 29. Diz assim, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aqui matou a charada da salvação pela graça e não pelas obras. Lázaro foi para o céu porque tinha Moisés e o profeta. Ele foi para o inferno porque não tinha Moisés e o profeta. Isso aqui era baseado na estrutura da lei. Próximo. 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, eles se arrependeriam. Esse cara é teimoso, não sabe o que é autoridade, ele não sabe o que é um líder, chama o cara de pai e não obedece. E Abraão diz o que para ele? Versículo 31. Abraão respondeu, se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Para vir dos mortos para cá, só através da, fala, ressurreição. Então esse negócio de invocar o espírito da avó, do vô, é tudo balela. Aqui só pode vir através da ressurreição. Amém. Senhor, abençoa-nos nessa noite. Cobre o meu irmão, a minha irmã, fala com ele através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui é a consciência do lado imaterial no além. Ouça, a maioria das pessoas que pregam essa palavra como parábola, eles pregam como parábola porque não conseguem explicar a consciência no além, a memória. E eles usam o texto, por exemplo, quando Jesus falou que no céu não se casam, são como os anjos. Então, de quem ela vai ser mulher? Dos 7 maridos que morreram? Os saduceus perguntaram. Jesus, lá serão como os anjos, não se casam. Eles querem entender que aquele texto diz que não haverá memória. Mas aqui nós estamos vendo que tem memória. E eu apresento outros textos para você que há memória. Porque a alma morre. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, ele passou a ser alma. O que o homem tem de vida veio de Deus. Não é só o bios. O que o homem tem de vida é o pneuma, que é o espírito. Junto com a alma humana, junto com o bios humano, formou a alma vivente. O animal só tem o bios. Ele não tem o espírito. Mas Salomão um dia disse que... Quem disse que a alma do cachorro vai para baixo, do animal vai para baixo, do homem vai para cima? Salomão estava pirando naquela hora. Ele não quis dizer que o animal tinha alma. Nós não temos isso na Bíblia. Quem tem o sopro da vida, o sopro de Deus, a parte de Deus, é só o ser humano, amém? Você e eu fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor, e por isso nós temos a alma humana. Então a alma nunca morre, diga amém. Esse negócio de sono da alma, isso é uma doutrina adventista, cara, que inventaram que não tem pé e nem cabeça. Sono da alma.
Por quê? Porque a alma nunca morre. Quero mostrar uns textos para você. Lucas 20, 38, Yuri, corre ali. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Diga glória a Deus. Não, anima comigo, diga glória a Deus. Deus não é Deus de mortos, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Pois para Ele todos estão mortos. Para Ele todos estão vivos. Dê um glória a Deus. Abraão já morreu, antes Abel já morreu, mas para Deus todos estão. Aleluia. Todos estão vivos. Para eles todos estão vivos. Lucas 8:55. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou a filha de Lázaro. E na hora da ressurreição aconteceu algo interessante. Se o espírito morre junto com o corpo, se o espírito vai para a sepultura junto com o corpo, então como é que aconteceu isso aqui com a filha de Jairo? Eu falei Lázaro, a filha de Jairo. Não, não falei Lázaro não. Você está inventando aí, pastor Cleiton. Eu falei a filha de Jairo. O espírito dela voltou a ela e ela se deu um glória a Deus. Quando Jesus disse, Talita cumi, o espírito voltou nela. Imediatamente, então Jesus lhe ordenou que ele desse de comer. Aleluia, dê um glória a Deus. Tem mais um texto que eu quero usar com você. Tem mais um texto aqui, Yuri. Põe para mim, pastor Yuri, 1 de Reis, capítulo 17, versículo 21. 1 de Reis. E diz assim, aqui está falando de Elias e a ressurreição do filho da viúva. E a Bíblia diz, então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou, ó Senhor, meu Deus, faz voltar à vida este menino. 22. Versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Põe no RA para ver. A expressão que eu quero é que o Espírito voltou nele, que é o original. O original diz assim, o Senhor ouviu a voz de Elias e a vida, esse é o AA, né? Na RA, deixa eu ler aqui, na minha versão, como que diz. Isso é o que diz realmente o original. E o Espírito voltou sobre ele e viveu. Diga glória a Deus. Esta parábola, como alguns dizem, parábola do rico e o Lázaro, eles querem dizer que Jesus contou isso para os fariseus. É verdade. Jesus estava explicando para os fariseus sobre o perigo da riqueza. Ele estava conversando no versículo 14 e 16. Jesus chamou eles de, a Bíblia chama eles de avarentos. Em Lucas capítulo 16, versículo 14, 15 a 16. E ele disse, ninguém pode servir a 2 senhores. E por isso, ele contou essa história. Por isso que algumas pessoas dizem, não, ele fez só uma comparação do perigo das riquezas. Essa história foi contada realmente para os fariseus, no versículo 14, 15, por ali. A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o Hades. A palavra Hades, do grego, é o mesmo sentido da palavra Sheol no hebraico, que tinha 2 sentidos. Hades tinha o sentido de perecer e o sentido de sepultura. A sepultura não é quando o corpo perece? Então sempre o sentido de Hades é perecer, é sofrimento. A sepultura é para o corpo que pereceu, está apodrecendo. O Sheol do hebraico é a mesma coisa. Essa expressão, que na maioria das vezes é traduzida como sepultura ou reino dos mortos, ela tem a ver com a pessoa no corpo. Por isso que o corpo desceu à sepultura. O corpo volta ao pó que o deu e o espírito volte a Deus que o deu. Ah, isso quer dizer que o espírito do incrédulo também vai para Deus? Não, vai para o domínio de Deus. É Deus quem determina. Não é que vai para Deus. Volte ao domínio de Deus. Volte ao domínio do pó e ao domínio de Deus. Diga amém. O segundo ponto que eu quero destacar é que a morte é só para o corpo. A morte da alma é chamada de separação de Deus, chamada de morte eterna. A morte do corpo, quando nós falamos a morte do corpo,
aí nós estamos dizendo que essa morte é considerada o caminho para o Sheol, ou o caminho para o Hades. A sepultura, ou o reino dos mortos. É lá que ficam os mortos. O lugar do silêncio e o lugar que não há consciência. Presta atenção. A Bíblia diz que no reino dos mortos não há consciência. Deixa eu ler alguns textos para você. Você que está anotando, anota aí. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um leão vivo do que um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Esse texto é usado para dizer que no além não existe consciência. Mas está falando aqui do Sheol, aquele que está na sepultura. A alma não está na sepultura. Quantos concordam comigo que não está? Amém. Você está em dúvida, né? Quantos concordam comigo que a alma não está na sepultura? Amém. Quem está na sepultura é o corpo. O corpo não tem consciência. É isso que a Bíblia está dizendo. A falta de consciência aqui é do corpo que está na sepultura. Versículo 5 de Eclesiastes, capítulo 9. Está ali? Versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não há consciência nos mortos. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou para sempre entregue ao esquecimento. Está falando para quê? Para quem? Para quem está no Sheol. A alma não vai para o Sheol. Diga glória a Deus. Ah, bispo, mas o inferno é chamado de Sheol. Às vezes o inferno, o Hades é chamado de inferno e Sheol. Mas essa palavra do Sheol no Velho Testamento não se referia a inferno necessariamente. No Novo Testamento sim. O Hades, no Novo Testamento, se refere também a inferno. Mas a expressão aqui do Velho Testamento se refere à sepultura. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Está falando que quem está no versículo 6 aqui, ó. Quem está na sepultura, ele ama mais alguém? Inveja, odeia alguém? Pereceram. Todo o seu amor, como o seu ódio, a sua inveja, já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O cara morreu, apagou. Não tem mais consciência do corpo que está no Sheol. Agora presta atenção. A palavra parábola significa linguagem figurada. A parábola é uma comparação ou uma ilustração. Se isso aqui fosse parábola, você acha que tinha nome de pessoa? Qual é o nome do bom samaritano? Alguém sabe o nome do bom samaritano? Alguém sabe o nome do filho pródigo? Alguém sabe o nome do pastor que tinha 100 ovelhas? Alguém sabe o nome da mulher que perdeu uma dracma? Olha o que a Bíblia diz. Se ninguém sabe o nome, eu tenho outros textos que falam desse esquecimento, vários textos aqui em Salmo. Então, como é que nós podemos dizer que é uma parábola? A parábola é uma comparação. A parábola é uma ilustração de analogia, de comparação de algo corriqueiro e conhecido com algo espiritual. O semeador saiu a semear, e ao jogar a primeira mão de semente, caiu à beira do caminho. Quem era o semeador? Qualquer um que semeia pode correr esse risco. É isso que a Bíblia quer dizer. Isso é uma parábola. É uma parábola do semeador. Agora, olha como a Bíblia apresenta as parábolas. A Bíblia apresenta as parábolas sempre como uma parábola. Veja Lucas 8, versículo 4. Lucas 8, 4. O que diz? 8, 4. Ora, ajuntando-se a uma grande multidão e vindo ter com eles gente de todas as cidades, disse Jesus na história do rico e Lázaro, diz que ele falou por parábola? Não fala. Não fala que é parábola. Cada parábola, Lucas fez questão
de dizer que era uma parábola. Põe para mim ainda Lucas 8:11. Lucas 8:11. É, pois, esta a parábola. O quê? Parábola. Quando ele fala parábola, ele diz que é parábola. Ele diz que é parábola. Parábola. Ele começou a falar sobre a parábola da semente. Lucas 12:16. Ouça, Lucas 12:16. Propôs-lhe então uma. Quando ele fala de parábola, a Bíblia diz que é parábola. Em Lázaro não diz que é parábola. Ele diz, havia um homem. Se havia, nós entendemos que existiu. Sim ou não? Sim ou não? O que nós dizemos aqui? Tem outros textos. O que nós dizemos aqui? Nós dizemos que Jesus contou uma história conhecida. Por quê? O simples fato de citar o nome de alguém numa parábola, ela deixa de ser parábola. O simples fato de dizer que existiu essa pessoa, ela deixa de ser parábola. Ou Jesus é mentiroso, diz que havia um homem rico e havia um Lázaro, e se isso não fosse verdade, ele estaria mentindo. E você acha que Jesus é mentiroso? Quem acha que Jesus é mentiroso? Eu também não acho. Mas se eu disser que isso aqui é parábola, é bem possível que eu esteja pondo em dúvida a veracidade das afirmações de Jesus. Agora nós temos alguns pontos a considerar aqui. Muito importante. Por que você está falando isso, bispo? Por causa das elucubrações das pessoas. As pessoas vão fundo em algumas coisas e começam a dizer. Olha, primeira coisa. Eles dizem o seguinte, se houver lembrança, lá vai haver tristeza. Sim ou não? No céu tem tristeza? Não? Então põe Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Será que não vai haver tristeza no céu? Não é lugar de tristeza. Aí diz, ele enxugará de seus olhos toda. Por que você vai chorar no céu? Põe do versículo 1 até o 4. Vamos ver de que trata Apocalipse 21. Olha aqui, ó. Vi um novo céu e uma nova. Não está falando das lágrimas daqui. E no versículo 4 ele diz, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Volta lá no 4. Volta lá no 4. Só para a gente dar sequência. E não haverá mais morte. Quando que não haverá mais morte? Aqui ou no céu? No céu. Está dizendo que lá não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O que são as primeiras coisas? Essa primeira vida aqui já passou. Nós estamos lá. Agora presta atenção. Eu acho pessoalmente que Jesus contou uma história. Eu acho. Porque senão eu tenho que negar outros textos da Bíblia. Mas, deixa eu dizer para você. Eu creio que as lembranças, elas não serão tão incômodas lá como são hoje. Irmã, você sabia que quando você era pequena, alguns homens viram você nua? Essa lembrança incomoda você hoje? Você se lembra que você chorava só porque a mamadeira não chegava na hora? Todos vocês. Isso incomoda você hoje? Mas se hoje você chorar por causa da mamadeira, incomoda sim ou não? Incomoda. Isso aí você está fora do normal. Então eu estou fazendo essa comparação, que algumas lembranças lá do passado não nos incomodam hoje. Por causa de uma fase da vida. Aqui é uma fase, lá é outra. Mas que alguém vai saber, uma mãe que está no céu, vai saber que o filho está no inferno, vai. Isso dói, sim ou não? Por isso enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso a Bíblia diz que Lázaro estava lá o quê? Consolado. Fala comigo, consolado. O que é consolado? Tirou dele a lembrança dolorosa.
Não significou que ela esqueceu, mas tirou a dor da lembrança. Presta atenção, presta atenção. O rapaz ele ficou muito triste, porque ele estacionou o carro, e o carro veio e machucou o filho do vizinho. Enquanto ele estava fora, sabe, na descida, o carro desceu, a criança estava brincando. E ele ficou muito triste. Puxa, mas como é que eu fui fazer isso? Daí o vizinho chegou e disse: não fui eu, seu carro estava engatado. E eu fui ver alguma coisa no seu carro, entrei e desengatei e machuquei meu filho. O que você acha que vai ser a lembrança dele? Isso é mais ou menos o consolo. Não deixa, a criança não deixou de sofrer, a criança não deixou de ir para o hospital, ficou machucado. Mas esse é um tipo de consolo, que diz: não, eu fui até culpado de pôr o carro lá, mas alguém mais do que eu se tornou responsável por isso. Esse é o consolo que nós vamos ter, que nós precisamos ter. Agora a Bíblia diz: lembre-se. Quando Abraão fala para o rico, lembre-se. Deixa eu dar uma aula de português aqui. O verbo lembrar é sempre reflexivo, tá? Ele sempre exige a partícula pronominal. Lembre-se que você teve as suas coisas lá. Ou seja, a expressão é essa mesmo original. Mas ela quer dizer: lembre que na terra você só procurou em ter as coisas boas lá. Você não se procurou em ter coisas boas depois. Levante a mão comigo e diga: está amarrado. Fala para o seu irmão: se preocupe com a terra, mas se preocupe mais com o céu. Gente, por isso que Jesus falou no versículo 15, 16: ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Quando você corre só atrás do dinheiro, você esqueceu de Deus. Jesus realmente falou isso para os fariseus, porque eles eram avarentos. Ele contou essa história para os fariseus. Parábola não tem nome de pessoas, parábola não tem verbo existia ou existiu, parábola não tem isso. Então eu quero confirmar para você que é uma história, diga amém. É uma história do rico e o Lázaro. E eu quero dizer para você, quando a Bíblia usa, deixa eu usar outros textos aqui do silêncio, eu só vou citar aqui, não precisa nem pôr não, Yuri, Salmo 6, versículo 5, porque na morte não há lembranças. Mas na morte de quê? No Sheol. Quem está no Sheol? É o corpo. Não há lembranças. Salmo 31, 17 diz: deixa confundidos os ímpios e emudece na sepultura. A palavra sepultura é Sheol. Na Septuaginta é aquela tradução para o grego, no ano 300 e pouco antes de Cristo, que os 70 fizeram em 72 homens fizeram em 72 dias. Diz que traduziram todo o Velho Testamento. Isso é praticamente impossível. É praticamente impossível um homem traduzir um livro, ou metade de um livro, em 72 dias. E ainda hoje a Septuaginta é usada da tradução para o grego. Salmo 115, versículo 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. A palavra silêncio aqui é o Sheol. Quem está lá é o corpo. Quem está lá é o corpo. Eles não louvam o Senhor. E eu quero ler, quero que o Yuri ponha o último versículo ali, Isaías 38, versículo 18 e 19. E eu quero explicar um pouquinho esse texto, porque esse é um dos textos muito usados para dizer do além sem memória. Do além sem memória. Olha aqui, ó. Pois não pode louvar-te o Sheol. O que é o Sheol? A sepultura, que está onde? Está quem lá? O corpo. Não pode te louvar a sepultura. Em algumas traduções diz aí: a sepultura não te louva, nem a morte cantar-te os louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. Quem que desce para a cova? O corpo ou o espírito? O corpo.
É por isso que o silêncio é referente ao corpo. O que é que os adventistas se basearam para fazer a doutrina do sono da alma? Os que dormem, que Paulo fala os que dormem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ali, diz que de maneira nenhuma nós precederemos aos que dormem. Quem que dorme? O corpo. O corpo que dorme. É o corpo que está. Esse corpinho lindo que você tem vai ressuscitar. Eu vou ver você no céu e vou lembrar que você é você. Não, bispo, eu não queria esse corpo. Não tem jeito, tem que ser esse. Só que ele vai ressuscitar glorificado. Dê um glória a Deus. Corpo lindo, lindo. Por mais feio que eu seja, lá eu serei lindo. Essa é a minha alegria. Ainda há esperança para mim. Amém? Ainda há esperança. Versículo 19, põe ali. Pastor Yuri, põe o versículo 19. O vivente é que te louva. Diga glória a Deus. Como eu hoje faço, aleluia. Quem que louva a Deus aí, dê um glória a Deus bem alto. É o vivente, o que está vivo que te louva. Os mortos não louvam mais. Os mortos não louvam mais. O Pai, aos filhos, faz notória a sua verdade. Amém. E eu quero dizer para você como acontece esse processo. No momento da morte, a morte significa separação. Fala comigo, separação. Morte é separação. Do lado material do homem, que é o corpo, o sarcos, do lado imaterial, que nós chamamos de pneuma. Gente, agora, mês passado aí, setembro, eu tive que explicar para o pessoal sobre a dicotomia e a tricotomia. Deu muitos problemas. A Bíblia não é tricotomita, a Bíblia é dicotomita. O que é dicotomita? Só tem corpo e alma, ou corpo e espírito. Porque a Bíblia não faz essa distinção de alma e espírito. Só tem 2 versículos que fazem. É 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros. E Hebreus 4, 12, que a palavra é viva e eficaz, ao ponto de dividir alma e espírito. São só esses 2 textos. Nós somos tricotomitas porque nós mexemos com cura interior, sim ou não? Vamos na alma, nós vamos dizer, olha, o teu espírito está ferido, é ou não? Não, alma ferida, né? A gente fala da alma ferida, dos traumas, das dificuldades. A psicologia cristã, querido, é uma das mais eficientes hoje que você pode imaginar. Porque pessoas que passaram pela psicologia normal, 3, 4 anos, em 2 meses com um psicólogo cristão de verdade, ele está recuperado. Porque nós ensinamos o princípio da verdade. O maior princípio da cura é o perdão. Diga amém. Esse é o princípio da cura. Então, na hora da morte, o lado material se desligou do lado imaterial. É comum os testemunhos de mortes assim, ó. Eu já falei isso e é importante você ouvir. Os testemunhos de morte do crente, o crente morre assim. Ai, que maravilha. Oh, gente, que beleza. Ah, você está aqui. Tem mais de 430 testemunhos de uma enfermeira que viu crentes morrerem assim. Não só crente, testemunho de pessoas que morreram. Que maravilha! Você está aqui. Ai, que glória! O crente morre assim. Eu preguei aqui um inimigo chamado morte e disse que o crente não fica na morte. O que ele faz? Só passa pela morte. Glória a Deus. Você não vai ficar na morte. Você só vai passar por ela, não tem jeito. O pecado já não... Então não tenha mais medo de morrer, querido. O túnel escuro, aquele negócio do túnel escuro que estão levando você, é só para o incrédulo. Sabe como é que o incrédulo morre? Não, me solta. Ai, estou me levando. Ai, estou me queimando. Ai, ai, ai. Sai, capeta, da minha vida. E eu quero fazer duas comparações aqui interessantes a respeito desse texto. Desde quando Abrão é o porteiro do céu? Ô pai Abrão,
Você sabia que Abrão é Abrão e não Pedro? Você aprendeu que era Pedro que tinha chave, não é? Abrão que é o porteiro do céu. Ô Pedro, estava vendo um vídeo que mandaram para mim essa semana, do político que chegou no céu, um senador, não é nenhum que você conhece, era outro, que morreu, partiu dessa para melhor, chegou no céu, e aí São Pedro disse, São Pedro, né, que eles dizem que é o guardião, olha, você tem o direito de escolher se você quer ficar aqui ou quer ir para o inferno. Ele disse, eu vou dar uma olhadinha lá para ver como que é. Aí chegou lá, tinha caviar, muitas moças bonitas dançando, charuto cubano, o uísque dos melhores, o vinho mais envelhecido que você pode imaginar, as melhores músicas que você pode imaginar. E ele disse, ai que coisa boa. E o capitão disse, não, seu tempo aqui acabou, vai escolher onde você quer ir. Quando ele chegou no céu, um anjo bem suave tocava uma lira, uma paz assim. Ele disse, não, eu gosto de agito, gente, eu sou do agito. Ele disse, olha, eu quero dizer para você, São Pedro, que eu gostei mais de lá. E São Pedro disse, então vai, filho. Entrou no elevador. Quando ele entra no elevador, o elevador não tem fundo. E ele começa a cair, e gritando, já pegam ele, começa a queimar. E ele diz, calma gente, eu sou o senador. Vocês não estão me reconhecendo? E apareceu o capeta para ele. E disse, como é que você, que tudo aquilo que você mostrou onde está? Ele diz, aquilo era só propaganda política. A Bíblia apresenta Abraão como guardião do céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. E essa expressão pai da fé, na verdade, Abraão é o pai da justificação pela fé. Foi Abraão quem primeiro apresentou-se crendo em Deus. E a Bíblia diz que isso foi acrescentado para ele como um ato de justiça. Dê um glória a Deus. Então Abraão como pai da fé, todos os que viveram antes de Abraão, não exerceram, não puderam ser salvos pelo projeto da fé. Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai da fé. E nós não sabemos. Abraão foi um cara que não pecou, né? Não, né? Abraão foi um patriarca muito relaxado. Deu a mulher dele para Faraó. Ah, que pecado! Mentiu. Pegou a escrava que Sara deu para ele, chamada Agar, e crau nela. Sabe o que aconteceu? Gerou um filho com ela. Olha o patriarca que é guardião do céu. O que mais fez Abraão? Foi para Gerar e mentiu lá, disse que a mulher era a irmã. Não foi bem uma mentira, porque Sara era meio irmã de Abraão. Metade. Ela filha, eles eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Mas o que aconteceu? Abraão não está aqui porque ele foi sem pecado. É porque ele obedeceu a Deus, creu em Deus. E isso foi imputado para a justiça. E a Bíblia fala que Deus fez uma aliança. Olha só isso. Deus fez uma aliança com Abraão. E ele mandou ele matar os animais. E dividir em metades. Uma novilha, um cordeiro e aves. E quando ele dividiu essa metade, essa foi a aliança da fé. A Bíblia diz que uma tocha passou no meio daquelas metades do sacrifício. E veio pesado sono sobre Abraão. E vinham as aves querendo houve trevas, vieram as aves querendo devorar as carnes da aliança. Mas uma tocha passou e disse, está selada aqui um novo processo para a vida da humanidade. Isso começou com Abraão. A salvação pela fé. Segundo aspecto que eu quero destacar aqui, ouça. Por isso que alguns dizem que é parábola isso aqui. Há realmente comunicação entre o céu e o inferno? É tão perto assim que dá para ver? Não, mas pensa na comunicação.
Nós não sabemos. As dimensões espirituais são diferentes das dimensões materiais, tá? Nós conhecemos 3 dimensões apenas, né? Matéria, espaço e tempo. Nós estamos sujeitos a essas 3 dimensões. Lá, as coisas entram numa 4ª dimensão, que é a dimensão do Espírito. Então, você e eu não sabemos qual a dimensão disso. Diga misericórdia. Então, o que acontece? Essa comunicação, com certeza houve, porque senão Jesus estava mentindo. Agora presta atenção. Abraão pode ter sido um patriarca que errou, mas foi um dos homens mais corretos que a Bíblia fala. Por isso foi chamado amigo de Deus. E pai de muitas nações. A bênção de Abraão chegou a você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção chegou a você. Por isso, Abraão. E um terceiro aspecto que eu quero destacar para você é que nas lembranças dele, ao mesmo tempo que estava no inferno, tinha a lembrança dos irmãos que estavam aqui. Ouça, quem morreu agora, quem está morto, desde Abel até o último que morreu há 3 segundos atrás, em algum lugar, ou está no paraíso, que é o seio de Abraão, ou está no inferno. Esses 2 lugares são temporários. A Bíblia diz que o lado imaterial virá, ou o Espírito virá, e receberá o corpo ressuscitado e glorificado. Diga amém. Para aí a pessoa ser completa. Então o céu que a gente fala é simplesmente o paraíso. No céu nós não vamos morar. A Bíblia diz, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Mas a Bíblia diz, teremos as bodas no céu, 7 anos de bodas, que eu quero participar. Festa comigo mesmo. Quem é festeiro aí? Então fique em pé, se você é festeiro. Você vai para as bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Eu quero concluir essa mensagem. Pode parar lá, Juliano, por aqui.